Para a aula de hoje, nós não vamos mais fazer a cabeça do personagem, nem os olhos do personagem. A gente vai focar exatamente do pescoço para baixo, onde a gente vai fazer os ombros, o busto, talvez até um pedaço ali do quadril. Não vamos fazer mãos também, não é nosso foco aqui, nosso foco é finalizar um portrait. Então a gente vai fazer o seguinte, eu estou aqui com o meu canvas 200 por 200, o meu grid aqui, ele vai ser 16 por 16, essas linhas clarinhas aqui. Então a gente vai manter aquele nosso tamanho de até 32, talvez um pouquinho maior. São os 4 quadradinhos aqui. E eu estou com a imagem aqui à esquerda, na qual vou usar para mostrar para vocês como analisar a postura do personagem e tentar converter isso para pixel. Funciona da seguinte maneira. Na imagem aqui, quando a gente for fazer, lembrando que é do pescoço para baixo aqui, fazer o personagem, tentem imaginar o corpo do personagem como se fossem formas geométricas. Por exemplo, na parte do ombro, como eu mostrei na outra aula, imaginem que aqui tem as bolinhas, que é o que vai definir o ângulo que você está fazendo o seu personagem. Tem aqui o espaço dos seios, também círculos. Você teria aqui meio que o cilindro do pescoço, só para você ter uma base de onde ele está localizado. Aqui também você pode ter só um quadradinho qualquer. E depois você vai precisar só linkar. Lembrando que o braço também você pode ter aqui meio que um cilindro. Imaginando essas formas aqui, depois só linkando, você tenta fazer essa mesma forma e colocar no pixel. Vou colocar a imagem aqui do lado. Não precisa fazer com as linhas certinhas, porque no pixel até não vai dar para fazer o cilindro aqui, deixando as linhas só feito com outline, fica um pouco estranho. A gente vai pegar cores aqui, no caso azul, verde, para fazer essas formas separadas e depois a gente joga nos tons de pele. Então, analisando ali, a gente pega primeiramente o cilindro aqui do pescoço, a gente tenta fazer ele e já preencher. Vou deixar ele na cor que a gente usaria aqui do personagem primeiro. Vou pegar um outro tom para fazer as bolinhas que seriam aqui do ombro. Só destacando que isso aqui pode ser feito em qualquer tamanho. Então, esse aqui que seria o do ombro. Uma outra cor para fazer aqui dos seios do personagem. Notem também que aqui na distância, se for reproduzir a mesma pose, essa parte aqui da direita, ele dá quase rente aqui com o pescoço. Então a gente tenta fazer a mesma coisa. Depois, claro, a gente pode ajustar. Então façam apenas as formas aqui meio que livres, para você ter primeiramente uma noção. Depois você volta ajustando. Fiz aqui essas duas bases. Vou pegar mais uma outra cor, fazer meio que o cilindro aqui do braço. E o braço do outro lado, que ele meio que nem aparece, mas a gente tenta reproduzir ele ali. Com essa mesma cor, vou só linkar aqui com o corpo do personagem. E a parte de baixo aqui, que tem o quadrado, também. Podem acrescentar mais cores, não precisa ser somente essas, o quanto vocês ficarem à vontade para utilizar. E depois a gente só vai ajustar a forma e colocar a cor em si do personagem. Notem o seguinte, aqui no meu, ele ficou um pouquinho distante, essa parte aqui do ombro até o pescoço, aqui ele é mais próximo, então a gente vai só selecionar, movimentar mais para dentro, para tentar chegar o mais próximo possível da imagem que a gente tem ali à esquerda. A gente vai colocar o ajuste aqui no seio da esquerda, tentar deixar ele o mais próximo ali possível. Agora que eu já tenho a base do corpo, eu vou só desfazer as linhas que eu coloquei ali, para a gente ver certinho a postura do personagem. Notem que aqui embaixo ele tem um pouco mais de volume da parte aqui do corpo, então a gente vai colocar ele também. Não dá para fazer a divisão aqui usando uma cor só, então vou acrescentar mais uma, tom de preto, só para fazer a separação do braço. E daqui a gente vai lançar a roupa do personagem ou só a pele em cima, no qual eu vou fazer o seguinte. Só para dar uma censura, eu vou colocar uma faixa aqui, mantendo aqui o formato. Só para a gente não ter nenhum problema.
E eu vou manter a cor do personagem usando só a cor de pele, sem a roupa em si. Como funciona? Eu recomendo sempre vocês fazerem só o personagem, ele pelado ali mesmo, só o formato, só a silhueta, com os detalhes que vocês precisam, detalhes mínimos. Depois, em uma outra camada, vocês fazem a roupa do personagem, para caso vocês queiram trocar a roupa do personagem, não precisar refazer a postura, refazer toda a estrutura e assim por diante. Colocando agora as cores do personagem em si, vou colocar aqui esse que é a cor padrão, as bolinhas agora elas somem e viram exatamente a cor de pele do personagem. A gente pega o tom mais escuro e faz as divisões, onde aparecem aqui. Como o ombro não tem divisão, a gente só vai ajustar para ficar certinho. Agora eu já não estou mais baseando ali na referência. Aqui também, cor mais escura para fazer a separação. Antes de tirar o azul em si. Nessa parte a gente vai deixar mais escuro. Notem que no próprio desenho ele tem aqui uma sombra, porque fica o seio que está mais para cima, o braço na frente, então gera uma certa sombra ali. Depois a gente vai ter aula específica para falar de iluminação. A gente pinta essa área aqui. Só vou ajustar como se aqui fosse como se ela estivesse usando um top. Então ele viria até aqui, onde ele é mais escuro devido à sombra. E aqui do pescoço, só vou fazer um corte onde viria a cabeça ali e deixar a sombra do pescoço. Daqui vocês conseguem ver que ele já está mais ou menos a mesma pose que a gente tem à esquerda, só precisa colocar os detalhes e colocar a iluminação que a gente já vem fazendo em cima do rosto do personagem. Então a gente vai fazer aqui a divisão entre o braço e o seio aqui. Ao redor a gente pode colocar aquele pixelzinho para dar uma leve sombra, supondo que o brilho vem mais da parte da frente. Por enquanto a gente está usando só uma cor, vai vir a outra para melhorar aqui a sombra. Mesma coisa do outro lado. Esse braço ele fica mais para baixo. E essa parte aqui que a gente tem também, logo abaixo do pescoço. Depois é só pegar a terceira cor e colocar essa sombra mais pesada nos cantos, onde não bateria muita luz. Sempre nos cantinhos. Raramente vocês vão ter, por exemplo, essa linha aqui e a sombra no meio. Ela não faria nenhum sentido, ela vai ficar sempre nos cantos ou completa, dependendo da onde você está colocando aqui do personagem. No caso, como é entre o braço e a parte aqui do seio que tem bastante sombra, o mais claro vai ficar em cima e o mais escuro sempre na pontinha de baixo. Do pescoço eu vou manter aqui, mas dependendo do rosto, essa parte mudaria. E aqui nas áreas internas. Só colocar um pouquinho também de sombra nessa parte aqui do seio. Só para ele simular o top ali. E claro, uma cor mais clara caso vocês queiram colocar um brilho. Muita gente coloca no ombro do personagem, onde ficaria a maior parte ali da curvinha. Aqui no seio também. Dependendo do ângulo, fica só 1 ou 2 pixels. O outro ombro vai ter, dependendo se o personagem, a iluminação está vindo de frente para ele, se o cabelo não vai cobrir esse ombro, se não tem nada na frente, a gente coloca tanto nesse quanto esse da direita o brilho para poder colocar no personagem. Daqui só um ajuste para não ficar meio que toda na diagonal, só puxar pixelzinho para cá. Esse aqui também para ficar um pouquinho mais magrinho. Prontinho. Dessa primeira base, seguindo aqui esse modelo, mostrando mais ou menos como que a gente fazia desde a criação dos cilindros, mostrando ali as formas geométricas dentro do corpo aqui do personagem, tentar reproduzir eles no pixel
Depois o mesmo passo a passo que a gente fez no rosto, que a gente fez no cabelo, serve também para utilizar para colorir, colocar as sombras e os contornos aqui no personagem. Esse aqui a gente fez com uma ref, então tenha em mente que esse é o processo, sempre utilize uma referência para fazer, seja portrait, seja personagem de corpo inteiro, como vocês bem entenderem. Sempre usem uma ref. Para algumas pessoas funciona pegar essa parte de cilindros, transformar a imagem em cilindros, formas geométricas, e depois passar para o pixel aqui. Depois da finalização padrão, que a gente já conhece, chegando até esse resultado básico aqui, considero ele bem básico, pode ser adicionado mais cores, pode ser feito em um tamanho maior, até menor, é possível fazer, mas sempre usem ref para poder chegar o mais próximo possível. Geralmente ref em desenho é mais fácil de seguir, mas eu recomendo pegar pessoas mesmo para estar utilizando como referência, depois que já estiverem pegando mais a prática. Isso aqui fica bem automático conforme vocês vão fazendo mais e mais. Agora, sem usar a referência aqui, eu vou mostrar mais umas formas aqui para a gente fazer de portrait. Vou colocar essa para o canto. O tamanho que ficou aqui mais ou menos, selecionando só a parte que preenche a imagem, é de 29 largura e 22 altura. Um outro exemplo, caso a gente queira fazer o personagem de frente, seguindo o mesmo padrão de utilizar as formas, para fazer ele de frente, a gente vai fazer dois círculos aqui, que seriam exatamente os seios aqui do personagem. Por enquanto a gente está trabalhando só com personagens femininos. Deixar ele um pouquinho mais separado. Depois a gente pode ajustar. Vou colocar os ombros aqui do lado, que é só as duas bolinhas. Dá para fazer um lado só, depois flipar, né, inverter uma cópia para ficar bem simétrico. Não recomendo, para quem está começando, recomendo fazer os dois lados manual, para você pegar as manhas de ir utilizando o brush aqui em pixel e fazendo as formas certinho, para você não acabar conseguindo fazer imagens só de um lado, por exemplo. Então, praticar isso é bem interessante. Mas caso queira acelerar o processo, esteja precisando fazer algo mais rápido, sempre faz de um lado só e flipa aqui, dá tudo certo. Então, tem os ombros ali. Vou pegar outra cor para fazer até onde eu vou criar aqui o nosso portrait, que seria só um pouquinho mais abaixo. Aqui seria o pescoço. Deixar só o quadradinho ali. E o braço, em vez de fazer ele para fora, a gente vai fazer ele como se estivesse com as mãos para trás, para essa prática aqui, que é só deixar ele dessa maneira aqui, ó, como se ele tivesse assim, ó. Só que essa parte aqui a gente não visualiza. E só linkar aqui junto com o pescoço. Pintar a parte interna. E agora a gente ajusta tamanhos e proporções. Ajustar o tamanho do pescoço ali. Os ombros aqui. Claro que, dependendo do tamanho do seio que você for fazer do personagem, ele vai ficar nesse tamanho aqui. Ou ele pode ficar um pouco maior, pegando aqui as partes de fora, e aqui ele ficaria mais para dentro. Então vai depender muito da proporção do personagem que você está fazendo. Vou deixar isso aqui só de exemplo. Fiz essa parte aqui, a gente já consegue lançar as cores igual a gente fez no primeiro. Assim como eu fiz no primeiro, vou tampar aqui como se tivesse um top, sem underboob. Completar o top até aqui. Deixar um pouquinho maior. Daí a gente já pode lançar as cores e fazer os ajustes. Lembrando, só tirem a cor depois que vocês fizerem as linhas de base que as formas estão colocando aqui. Por exemplo, aqui eu só tirei a cor da parte dos seios depois que eu fiz a divisão, da parte aqui do braço também que eu fiz a divisão. Então aqui é a mesma coisa. Se vai aparecer uma parte do seio, eu vou colocar a primeira divisão, que eu tenho a minha base aqui mostrando aonde ela fica. Aqui também, que é da onde vem a curva em si. Daí sim, a gente apaga.
e faz os ajustes finais. Lembrando que as formas iniciais também não precisam fazer já no formato final, já como ela tem que ser com a cor padrão do personagem ou da roupa que você vai colocar em cima, porque senão você perde muito tempo às vezes em algo que você não vai utilizar. Então coloquei ali, está no formato OK. A gente só precisa fazer o mesmo processo de colocar a sombra nas partes de fora, na parte do pescoço, aqui dos ombros também, a parte de baixo, aumentar mais um pixel aqui desse top. Como ele é bem juntinho, ele segue mais ou menos o formato que tiver aqui do seio do personagem. Acho que esse aqui está ótimo. A cor mais escura, igual a gente fez no primeiro. Sempre nos pixels mais internos. E aqui também faria a sombra do seio em cima. Em cima não, abaixo aqui do top. A parte mais escura é sempre a parte mais interna aqui. E colocar uma sombrinha no top também, só para não deixar ele todo reto. Ok? Então nesse aqui, a ideia seria deixar mais ou menos o braço para trás do personagem, como se estivesse só com os braços aqui para trás mesmo, no portrait. Pode até descer ele um pouco mais para aparecer na parte de baixo. Depende muito do ângulo que você está colocando o braço, se ele está de repente cruzado na parte de trás assim, ou se ele está apenas reto, encontrando as mãos lá embaixo onde a gente não tem aqui o restante do corpo. Então a gente faz só essa parte aqui dos braços, mantendo a sombra interna. E a mesma coisa do brilho, quiser colocar no ombro, quiser colocar no seio, totalmente opcional. A gente já tem mais ou menos ali o formato do portrait de frente. Aproveitando essa parte aqui desse de frente, vou até cobrir esse que a gente estava utilizando. Vocês podem fazer cópias, assim como nós fizemos com os personagens, com os rostos, e alterando as proporções ou até mesmo a posição aqui dos braços. Por mais que seja um portrait e não tenha o braço por completo, nós podemos fazer alguns testes, colocando o braço, por exemplo, mais aberto, como se ele fosse dar continuidade aqui no pixel até a parte de baixo, onde é só fazer uma reta, trabalhar em cima dela, colocando as sombras, lembrando que não é contorno aqui, estou colocando só uma sombra de leve, que pode vir a ser alterada caso o cabelo do personagem esteja em cima, o personagem esteja usando um chapéu, ou a iluminação você troque da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, que geraria sombras para o lado contrário. Então aqui eu estou fazendo só um genérico, colocando um pixel ou outro, só para dar um visual um pouquinho diferente. Então a gente já tem aqui ó, o braço mais longo, vocês podem colocar do outro lado também. Lembrando que a gente está fazendo só a base do personagem, ele não está com a roupa, o que ajuda você a deixar ele em uma camada, usando somente aqui o corpo do personagem, e em outra camada você fazer a roupa, onde caso você erre, não tem que refazer o personagem ou passar o dia inteiro dando Ctrl Z. Então, ó, só puxei algumas retas aqui para fazer o outro braço. Coloquei as sombras ali e a gente já tem um resultado um pouco diferente do primeiro. Fazendo vários desses, desde que fiquem bons, você goste do resultado, você pode até salvar e usar de base para vários projetos o mesmo corpo aqui do personagem. O que eu falei de camada é isso aqui, ó. Se eu criar uma nova camada e for trabalhar em cima, por exemplo, vou transformar o top ali em uma blusa, de repente eu não gostei aqui do formato da blusa, ficou estranho, ficou feio. Não vou precisar vir aqui e apagando para retornar o personagem. A gente vai só apagar a camada, criar uma nova e trabalhar em cima.
Daí, seguindo o formato do seio, como eu já tenho a base dele, eu sei até onde eu posso fazer a blusa, eu sei exatamente aonde eu posso colocar a sombra devido à orientação dos seios do personagem. Tudo porque eu tenho a base aqui embaixo. Claro que nessa base a gente está usando um top, mas vocês podem ter uma base do personagem sem nada, só para ter o formato mesmo. Vou deixar sem. E agora a gente vai fazer só um de lado, em vez de utilizar ele num ângulo um pouco diferente aqui, ó, mais diagonalzinho. Eu vou colocar aqui, fazer embaixo, a bolinha do ombro. Vou fazer ele para a esquerda, então vou colocar o ombro aqui. Claro que o tamanho que vocês vão fazer vai depender do tamanho da cabeça do personagem. Sempre recomendo fazer a cabeça primeiro, porque aí o corpo vem proporcional. Mas no caso aqui do nosso treino, como não tem a cabeça aqui do personagem, a gente vai só num tamanho livre, só para praticar. Então a gente faz essa bolinha maior, que ele vai estar mais perto aqui do ângulo de visão. O ombro da esquerda um pouco menor. Daí nós teremos o seio da seguinte maneira. Esse aqui ele vai estar meio que de frente, junto com o ombro, então ele vai ser mais redondinho, mais parecendo estar mais próximo, vai ser maior. E o da esquerda, até colocar em outra cor, ele vai ficar um pouco de lado e um pouco menor aqui no tamanho que a gente visualiza. Notem que ele já vai ficando até o formato aqui. Ele está na mesma altura. E a gente só precisa agora linkar, colocando aqui onde vai estar o pescoço, que vai ser mais ou menos nessa região. Então vou deixar ele ali. E vou pegar uma outra cor para poder linkar aqui os objetos. Nós vamos ter, só fazer mais uma aqui para separação do braço, vou deixar ele reto. Puxar do verde aqui mesmo. Então nós temos o ombro e aqui o braço já reto. Esse aqui, notem que ele está um pouquinho para baixo. Aqui a gente vai puxar mantendo essa curva. A mesma que a gente usou nessa parte aqui da sombra maior, embaixo do braço. E a gente vai parar ele nessa altura aqui. Daí, só fazer a mesma coisa do outro braço, onde tem duas opções. Nós podemos ou fazer o braço aqui, meio que para trás, ou você pode até aumentar o seio a uma altura que você não vai precisar fazer nem ele para trás e nem ele aqui para frente. Claro que se o braço estiver para frente, se você quiser fazer meio com a mão levantada, você desenharia ela aqui. No nosso caso, a gente vai deixar ele apenas reto, aumentando aqui o tamanho do seio da nossa esquerda. Ajustar agora os formatos e os tamanhos, ainda mantendo as cores. Quero deixar esse ombro aqui um pouquinho maior, mais alto. E o braço vindo até essa linha. Daí, mesmo processo que a gente fez nos anteriores, que é colocar a cor, colocar as divisões antes de tirar as cores. Obviamente, colocar o nosso top aqui de censura. Ok. Agora colocar as divisões. Divisão do seio. Esse ombro aqui ele vai ficar um pouco mais escuro. Porque ele não está na frente. Quando ficar mais atrás, ele vai ficar sempre mais escuro. A cor aqui do seio. A gente tenta ajustar para ele ficar o mais natural possível. Cor do braço. A ligação dele com o ombro. E aqui a cor do pescoço, onde vai ficar só o toquinho ali em cima mesmo, onde viria a cabeça.
já são a sombrinha. E a mesma coloração que a gente fez nos demais. Então o seu ele faz uma sombra aqui embaixo. Temos também aqui a do braço, que a gente está colocando em todos. 1 ou 2 pixels, sendo o pixel mais interno, com uma cor mais escura, que é sempre de baixo. Nossa iluminação vai vir sempre de cima aqui nos nossos treinos. Um pouquinho aqui do pescoço. E um pouquinho aqui do lado esquerdo do seio do personagem. A sombra interna de baixo. E aquele brilho opcional que a gente colocou em todos, então vou colocar nesse aqui também. Com isso a gente tem ele já de lado. Pelo ângulo aqui que eu fiz o braço, dá para colocar ele complementando aqui na direção do ombro. E prontinho. Podem ver que eu fiz até um pouquinho menor. Então nós temos aquele um pouquinho de lado, um pouquinho inclinado. Nós temos de frente com os braços abertos. E agora ele totalmente para a esquerda, usando essa sombra para dar a profundidade.